O nosso assunto hoje será as relações de trabalho no desporto. Primeira coisa que você que está me assistindo deve ter em mente é se despir de qualquer preconceito com relação aos atletas profissionais, sejam atletas de futebol, de basquete, de vôlei, enfim. Qualquer atividade desportiva, quando exercida de maneira profissional, isto é, o seu praticante tira daquela prática desportiva o seu sustento e o sustento dos seus familiares, nós estaremos diante de uma relação jurídica e de uma relação jurídica profissional e geralmente com vínculo de emprego. Então a ideia de que, porque nós, por exemplo, advogados, pessoas da área do direito ou quem trabalha na área empresarial, que se veste assim, terno, gravata, e que no final de semana coloca uma roupa esportiva e vai praticar um esporte, este tido como um lazer, uma prática de passatempo, um hobby, não é isso que nós queremos tratar aqui. Nós vamos tratar pessoas que se vestem da mesma forma que nós nos vestimos nos finais de semana para nos divertir, só que essas pessoas tiram dessa prática desportiva o seu sustento e o sustento de seus familiares. Pois bem, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar do principal esporte que nós temos no Brasil, evidentemente é o futebol. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX e nós temos duas teses aí históricas. Uma que entende que a primeira prática do futebol, quem teria trazido para nós foram marinheiros de um navio chamado Crimeia, que aportou no Rio de Janeiro, e ali na Praça 15, esses marinheiros, que já conheciam o esporte, disputaram uma partida de futebol. A outra teoria é lá, finalzinho já do século XIX, ali por volta de 1894, se eu não me equivoco, em que Charles Miller, que, primeira informação para você, Charles Miller, um brasileiro, ele não era inglês, como muita gente fala, e mais do que brasileiro, particularmente, o Charles Miller era paulistano, filho de um trabalhador inglês, um engenheiro inglês que veio ao Brasil para trabalhar na construção de ferrovias, já que naquele tempo nosso país dedicava-se ao transporte majoritariamente, ou quase que 100%, em um transporte ferroviário, e o Charles Miller era filho desse inglês e foi para a Inglaterra estudar e lá conheceu o futebol. Voltando ao Brasil, tinha ele por volta de 20 anos, volta ao Brasil trazendo 2 bolas, bomba para encher as bolas, 2 jogos de camisas, as regras daquele esporte, e conta aí a lenda que ele teve uma dificuldade imensa para conseguir 21 pessoas, com ele 22, e fazer 2 times, 11 jogadores de cada lado, porque ninguém gostou muito daquele esporte. Então vejam que coisa interessante. Mal sabia Charles Miller que estava trazendo ao Brasil uma prática desportiva que faria o nosso país ser conhecido mundialmente, porque o nosso país ele ficou conhecido ou localizável no mapa mundi a partir do momento que ganhou a Copa de 1958. Mas o Brasil sempre foi um país onde o futebol deu certo. Já na Copa de 38, a última antes da Segunda Guerra, o Brasil foi a grande sensação do torneio, só não ganhando porque na semifinal contra a Itália deu-se ao luxo de não levar a campo seu principal atleta, o Leônidas da Silva, para jogar com a Itália. Perdemos, Itália disputou com a França a final e foi campeã. A força do Brasil era tanta no futebol que a primeira Copa do Mundo do pós-guerra foi realizada aqui no Maracanã em 1950 e que de triste memória, e para todos nós brasileiros, mesmo aqueles que não estávamos aqui naquela época, não éramos nascidos, como é o meu caso, mas sabemos que foi uma das maiores dores que o Brasil viveu, foi a perda da Copa do Mundo de 50. Já em 1958,
o Brasil encanta o mundo com aquela seleção que foi, talvez, junto com a de 70, os dois maiores times de futebol em nível aí de seleções, ou a nível de seleções, que o mundo conheceu, que o outro grande time de futebol, agora falando de clube, foi o Santos Futebol Clube, e nos dois nós tínhamos aí o Pelé, tanto na seleção quanto no Santos. Então, rapidamente, a história do futebol no Brasil, que é o carro-chefe, é mais ou menos isto. Pois bem, chegando no final do século XIX e já no século XX, o brasileiro se apaixonou por aquela prática esportiva. O brasileiro gostou muito do futebol. E nós temos imagens, eu particularmente tenho na minha casa imagens do futebol no início do século XX, sobretudo no Rio de Janeiro, com os estádios lotados, lá nos anos 1920, Laranjeiras, o estádio do Vasco da Gama, que foi construído no final dos anos 20, se eu não me equivoco, em 1927. Então nós já tínhamos arenas para a prática do futebol em todos os cantos do país. Os clubes que se dedicavam exclusivamente ao futebol foram nascendo, por exemplo, a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, que é de 1900. Alguém pode me dizer, mas o Flamengo é do século passado, do século anterior, ou seja, do século XIX. Ocorre que o Flamengo, ele não tinha futebol. Os clubes do Rio, alguns dos seus principais clubes, têm em suas denominações o termo regatas. Clube de Regatas Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo, que é de 1910, também surge com futebol e regatas. Agora, o Vasco e o Flamengo já existiam anteriormente antes de adotarem o futebol como uma de suas modalidades esportivas. Muito bem. Com toda essa loucura que o futebol fazia na cabeça e na vida dos brasileiros, começa já a aparecer o que os historiadores chamam de um período de amadorismo marrom. O que é amadorismo marrom? O futebol era jogado como uma prática amadora, mas por trás já existia uma soma grande em dinheiro a movimentar essa prática desportiva. Os estádios foram construídos, os estádios viviam lotados, capacidade esgotada dos ingressos, dos bilhetes da época para assistir uma partida de futebol, mas uma particularidade: o futebol era um esporte das elites. Não é difícil encontrar cenas do início do século XX, sobretudo no Rio de Janeiro, homens de terno, gravata e chapéu, a palheta, que era um chapéu de palha muito utilizado no começo dos anos do século XX no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente, e o esporte era assistido, era presenciado, portanto, por pessoas da elite bem trajadas. E agora eu vou contar para vocês um fato pitoresco. O termo torcedor só existe no Brasil. Não existe em nenhuma legislação do mundo, ou nenhum vocabulário do mundo, melhor dizendo, o termo torcedor, nem mesmo em Portugal. Por quê? O Portugal, quem acompanha um time, e o que nós dizemos torce para esse time, são chamados de adeptos. Na Espanha, aficionados. Aqui nossos irmãos de Argentina chamam de hincha, como na Colômbia, como na Bolívia. E o Brasil, torcedor. O termo torcedor, ele surge justamente em razão das pessoas que iam aos estádios para acompanhar as partidas de futebol, e as mulheres iam com luvas. Então imaginem vocês, início do século XX, no verão, Rio de Janeiro, o estádio lotado e as mulheres assistindo aos seus namorados, seus noivos, maridos ou filhos, disputando, ou pais disputando partidas de futebol, elas ficavam nervosas. E lá pelas tantas, a mistura do nervosismo com o calor, elas tiravam as luvas e começavam a torcer, nervosas. E aí surge o termo as torcedoras.
e masculinizou o torcedor. Se o feminino é torcedora, o masculino é o torcedor. Daí a origem da palavra torcedor. Lá pelos anos 30, já se começa o chamado amadorismo marrom. Então imaginem vocês, nós não tínhamos aí 40 anos do futebol no nosso país e o futebol já mexia com paixões, já mexia com a população. O Brasil já estava ali prestes a disputar Copas do Mundo, a disputar torneios sul-americanos, que as duas grandes equipes do futebol sul-americano da época eram Argentina e Uruguai. Tanto que o Uruguai, em 1950, aqui no Maracanã, no Brasil, sagrou-se bicampeão, porque ele já havia ganhado uma Copa do Mundo em seu país, no estádio, lá o estádio Centenário de Montevidéu. E o Brasil ainda não se destacava ganhando títulos, mas tinha jogadores habilidosos. Com isso, e nós não podemos nos esquecer qual era o momento político que o Brasil vivia. Nos anos 30, o mundo tinha conhecido, um pouco mais de 10 anos antes, a Revolução Bolchevique, onde aquelas ideias de Marx e Engels, que estavam no Manifesto do Partido Comunista Alemão de 1848, foram colocadas em prática na Rússia. E foi implantado o comunismo com toda a sorte aí ou azar de agressões aos direitos humanos fundamentais, com milhares de mortes, com a extinção da propriedade privada e vai por aí afora. Então, nesse momento, o planeta inteiro começa a se voltar para as relações de trabalho e as elites no mundo inteiro se deram conta que a exploração dos mais pobres, da grande maioria, por uma minoria, não daria certo. Foi nesse período que, em 1917, junto com o período da Revolução Bolchevique, o México escreve na sua carta política, na sua Constituição, direitos trabalhistas, seguido pela Constituição de 1919 da Alemanha, e vai por aí afora. A Itália, a Carta do Lavoro de 28, e o nosso Brasil, a primeira Constituição da República a colocar direito do trabalho, foi a Constituição Republicana de 34. Nessa Constituição de 34 são colocados alguns direitos trabalhistas. Ela foi conhecida, inclusive, como a polaca, Constituição Polaca, porque se baseia em artigos da Constituição da Polônia de alguns anos antes. E o seu Getúlio Vargas, líder das elites, percebe que a população estava se levantando contra essa dominação, contra essa exploração, e cria os direitos trabalhistas. Ora, o que isso tem que ver com direito desportivo ou relações desportivas? Tem que ver porque é a velha história do pão e circo. Lá pelo final dos anos 30, o Getúlio começa a perceber que apenas dar pão para o povo era pouco, ele precisava dar a diversão. E a grande diversão do povo brasileiro era o futebol. E nós não tínhamos regras muito claras, para dizer que não tínhamos nenhuma regra nessa relação entre o jogador de futebol e o seu clube. Tanto que, em 1931, 30 jogadores brasileiros foram para a Itália seduzidos pelos maiores salários e os clubes aqui não receberam nada. Em 1941, Getúlio assina o Decreto-Lei 3199, Decreto-Lei 3199 de 41, que é o decreto que cria o sistema desportivo nacional. E lá no seu artigo 48, Getúlio diz, nesse seu Decreto-Lei, que os clubes exercem uma atividade de caráter patriótico, sendo vedada a sua constituição com fins de lucros. Então, essa história de pátria de chuteiras do Nelson Rodrigues, que ele teria dito lá pelos anos 50, já surge antes, com Getúlio Vargas, de uma maneira muito mais séria do que simplesmente uma frase de efeito. Ele diz no Decreto-Lei 3199,
os clubes exercem uma atividade de caráter patriótico. Então, realmente era a pátria de Chuteiras. E nesse decreto-lei, ele dá toda a formatação do sistema desportivo brasileiro, recepcionando um órgão que já existia, Confederação Brasileira de Desportos. A Confederação Brasileira de Desportos é a antecessora da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Cria também o Conselho Nacional de Esportes e dá a essas entidades administrativas, principalmente ao Conselho Nacional de Esportes, que era ligado ao Ministério da Agricultura, dá a esses órgãos poderes para que legislassem em termos de matéria desportiva. E para a modalidade de futebol, esses órgãos criam o passe, que já era uma tendência mundial, de que um clube comprasse jogadores ou jogador de um outro clube, mediante um pagamento. Esse sistema vigeu até março de 2001. Então vejam vocês, o futebol, o decreto-lei lá de 1941, durante 60 anos nós tivemos a figura do passe no nosso país. O que era o passe? Um atleta assinava um contrato de trabalho com o clube e naquele momento nascia um documento que o vinculava a esse clube, o vínculo desportivo. Terminava o contrato de trabalho, não havia mais obrigações entre o trabalhador atleta e o clube empregador, mas o atleta empregado só poderia exercer a sua atividade para um outro clube se esse novo clube comprasse o seu passe, o seu atestado liberatório do empregador anterior. Pois bem, então o tempo foi passando e os jogadores ficaram presos aos clubes. Antes mesmo da legislação do passe, conta a história que o Flamengo adquiriu um zagueiro de nome Penaforte, do América do Rio de Janeiro, trocando-o por uma mobília. Trocou o zagueiro por um armário, por uma cristaleira, enfim, um móvel. E com essa história surge o passe, o pagar para ter um atleta no seu clube. Isso fez com que o Estado, na época, o governante da época, Getúlio, e aí nós estamos falando de 1941, quando o Brasil vivia sob uma ditadura, a ditadura do Estado do Novo, que havia sido criada, ou criada não, instaurada essa ditadura em 1937, onde o Getúlio faz a carta política da maneira que ele bem entende, e em 41 ele cria todo esse sistema desportivo brasileiro, um sistema muito corporativo, onde o Estado comanda a boa parte da prática desportiva e dá a órgãos ligados ao Estado o poder de criar normas, dentre elas as normas aí do passe. Com isso, agora se explica por que quem é da minha geração sabia de cor e salteado o nome de todos os atletas do seu time, desde o goleiro até o ponta esquerda. Hoje em dia temos ainda goleiros, mas não temos mais o ponta esquerda, porque antigamente era de 1 a 11 a numeração. Hoje a gente vê que a numeração começa com 12 no gol, 25 na lateral direita, 3 na zaga central. E eu sou de uma outra geração. E por que essa numeração era fixa? Porque os atletas dificilmente trocavam de clube durante a sua vida profissional. E quando o faziam, primeiro, ficavam muito tempo no seu clube de origem. Por exemplo, o Rivelino, ele começou no Corinthians no início dos anos 60 e só foi jogar no Fluminense em 1976, uma coisa de 15 anos depois. E a sua vinculação com o Corinthians é tamanha que até hoje não se fala em Rivelino no Fluminense, fala-se mais no Rivelino do Corinthians, porque foi onde ele ficou a maior parte da sua vida e a identidade que ele tem com o clube aqui de São Paulo. Já que nós estamos falando em 76, em 1976 surge a primeira lei que trata do atleta profissional de futebol. Então vejam, meus amigos, que o futebol chega ao Brasil
no final do século XIX, e fomos ter a primeira legislação específica para o atleta profissional de futebol, uma legislação adulta, uma legislação mais séria, mais bem estudada, somente em 1976, que é a Lei 6354 daquele ano, Lei 6354 de 76. Essa lei foi um avanço. Ela ficou conhecida como Lei do Passe, mas, a bem da verdade, ela regulamentava o passe. Por exemplo, foi a partir dessa lei que surge a participação dos atletas em 15%, no mínimo, do valor do seu passe. Então, o clube B ia comprar o passe do clube A. Pagava, em moeda de hoje, R$1 milhão pelo passe desse atleta. O atleta ganharia 15%, ou seja, R$150 mil. E o atleta poderia, inclusive, dizer: não quero ser vendido, eu quero continuar trabalhando aqui. Eu não aceito trocar de clube. Na prática, isso pouco ocorria. Eu só me recordo, nos últimos anos, lá em 1997, o atleta Túlio, do Corinthians, aqui de São Paulo, ele não estava jogando, estava no banco, e o Corinthians resolveu emprestá-lo para o Cruzeiro de Minas Gerais. E ele não aceitou. Ele preferiu ficar no Corinthians sem jogar do que jogar no Cruzeiro. Ele alegou que, pelo que eu me lembro, que naquele centro brasileiro ali como Minas Gerais, ele não teria tanto destaque como jogar aqui em São Paulo, porque ele tinha ideia de ir para a seleção, enfim. Mas isso tinha amparo legal. O atleta não tinha obrigação alguma de aceitar uma transferência. Pois bem, essa lei de 76, além do passe, ela criou o Instituto das Férias para os atletas profissionais de futebol. E esse instituto vige até hoje, como está na Lei 6354 de 76. Por exemplo, o atleta profissional de futebol, ele tem férias de 30 dias, e são férias coletivas para toda a categoria, sempre no final de uma temporada. A temporada aqui no Brasil vai de janeiro a dezembro. Então, o atleta tem férias entre dezembro de um ano e janeiro do mês seguinte. As férias não podem ser partilhadas, elas não podem ser divididas. O atleta profissional de futebol, ele tem direito a férias integrais de 30 dias, mas sempre no final do ano, com acréscimo de 1/3 e uma outra particularidade, além dessa de não poder dividir as férias. O atleta, quando volta de um período de férias, ele não pode disputar durante 10 dias nenhuma partida oficial. Ele tem de se preparar, se readequar à sua forma física ao momento que ele estava antes de sair em férias. Porque é normal, o atleta sai de férias, não tem mais um regramento de horário, de alimentação, nem de preparo físico, faz com que ele volte mais pesado ou, pelo menos, numa forma física mais difícil, tanto quanto prejudicada para a prática do futebol. Mas essa regra que eu estou falando para vocês só vale para o atleta profissional de futebol. Para as demais modalidades, os clubes podem dar férias aos seus empregados da maneira que quiser, na época que bem entender, e poderá até, a meu ver, dividi-las, como se faz com qualquer outro trabalhador comum. Então, hoje, nós temos, além dessa Lei 6354 de 76, que vige, ainda que muito mutilada, vige essa lei, e temos uma outra lei, a Lei 9.615, de 98, Lei 9.615 de 98, que é conhecida popularmente como Lei Pelé, porque o Pelé, na época da publicação da lei, era ministro extraordinário dos esportes. Por isso, esse apelido que foi dado à lei de Lei Pelé. Então, vamos tentar fazer um resumo aqui. Para a modalidade de futebol, nós temos duas leis. Lei 9.615 de 98, a Lei Pelé, e a Lei 6354 de 76.
E para as outras modalidades? Para as outras modalidades, aplica-se apenas a Lei 9.615 de 98. Com isso, de 1998 para cá, nós podemos afirmar, portanto, que não há mais esporte amador em nível legislativo. Eu encontro ou ouço algumas vezes pessoas que falam: o basquete é esporte amador. Não, não é esporte amador. Não existe mais esporte amador do ponto de vista legal no Brasil. A Lei 9.615, ela separou a prática esportiva em dois tipos: prática esportiva não profissional e prática esportiva profissional. Não profissional, quando um atleta exerce uma determinada modalidade esportiva e recebe auxílio, bolsas, algum auxílio financeiro, portanto, que a própria lei diz que não se caracteriza como salário. E a profissional é aquele que já é empregado. E, como diz a Constituição, e a lei ordinária segue a Constituição, para se firmar, para se celebrar um contrato de trabalho com o atleta, contrato de trabalho desportivo, obrigatoriamente o atleta deverá ter, no mínimo, 16 anos, porque essa é a idade que está lá no artigo 7º da Constituição da República, para que qualquer pessoa exerça uma atividade profissional como empregado. E o prazo desse contrato? O prazo do contrato de atleta é de, no mínimo, 3 meses e de, no máximo, 5 anos. Portanto, forma escrita. Esta particularidade, ela se aplica obrigatoriamente ao atleta da modalidade futebol. Para o atleta de futebol, é obrigatório o contrato escrito e por prazo determinado. Para as demais modalidades, a Lei 9.615, ela diz que será facultativo adotar-se o contrato escrito e por prazo determinado. Agora, para o futebol é obrigatório. Obrigatório. Não tem como fazer um contrato verbal com atleta de futebol. E isso se explica porque a legislação internacional, as regras da FIFA, determinam que o contrato de trabalho seja escrito, porque os contratos de trabalho, eles, dos atletas de futebol, são registrados nas federações e a FIFA, quando há um contrato a ser celebrado entre um atleta de um país e um clube de outro, ela vai buscar naquele país de origem do atleta para saber se ele tem algum contrato vigendo com o clube do seu país. Para quem acompanha o futebol, já escutou, já leu e já assistiu na crônica esportiva, as pessoas dizem: o nome do fulano ainda não apareceu no BID da CBF, portanto ele não pode jogar. O que é o BID? Boletim Informativo Diário. Você pode acessar a página da CBF na internet e verá ali o nome de todos os jogadores. O boletim diário vai dizer quem já foi registrado e por qual equipe, se ele tem ou não condição de jogo por aquela equipe. É interessante que nós encontramos no site da CBF a lista de todos os atletas brasileiros que estão atuando no exterior. E quando voltaram, aqueles que já estão aqui, que retornaram ao Brasil, também. Então, há todo um sistema internacional e interligado no caso do futebol. Ainda dentro dessa história do contrato de trabalho, para as demais modalidades, eu disse que o contrato não precisa ser escrito, pode ser verbal. Então, um atleta da modalidade basquetebol, da modalidade handebol ou voleibol. Esse atleta será contratado por um clube e o clube anotará sua carteira de trabalho. Esse contrato passará a viger, a partir dali, como contrato de trabalho por prazo determinado. Qualquer das partes que quiser rescindir terá de pré-avisar a outra, como ocorre em qualquer contrato de trabalho. E no contrato por prazo determinado, aquele que geralmente é utilizado
pelos atletas da modalidade de futebol. Neste caso, funciona desta maneira. Como o contrato é por prazo determinado, é colocada uma multa, a chamada cláusula penal, que está previsto no artigo 28 da Lei 9.615. E de quanto é essa cláusula penal? O artigo 28 da Lei Pelé diz o seguinte: poderá ser estipulada uma cláusula penal no valor de até 100 vezes a remuneração anual do atleta. Então, faça uma conta rapidinho aqui comigo. Um atleta que tem um salário de R$1.000 por mês, vezes 13, que são 13 salários no ano, ele terá recebido no final de um ano, ou irá receber, quanto? R$13.000. Vamos multiplicar por 100. A cláusula penal será de R$1.300.000. Se nós pegarmos um atleta que tem um salário de R$10.000, ele terá uma multa de R$13 milhões. Essa é a cláusula penal que a crônica esportiva não sabe até hoje como chamar, e chamam de direitos federativos, direitos econômicos, e aqueles mais saudosistas chamam de passe, que o passe do fulano de tal é do grupo não sei o quê. O atleta tal não pertence ao clube A, e sim ao supermercado C. Não existe mais passe. O que existe é a cláusula penal. Então, essa cláusula penal, ela é que é negociada. Um clube tem lá a cláusula penal, esse atleta, hipoteticamente, ganhando 10 mil. Ele tem uma cláusula penal de 13 milhões. O clube vende essa cláusula penal. Ele arruma um parceiro e diz: se você me der agora 5 milhões, eu tenho aqui uma cláusula penal de 13 e eu te dou 80% da cláusula penal. O dia que eu negociar esse atleta, 80% do valor que eu conseguir fica para você em troca dos 5 milhões que você me deu. E esse clube, digamos, aqui nessa hipótese, ele vende, entre aspas, o atleta, porque o que ele faz é cobrar a multa, rescindir o contrato, por 10 milhões. E o clube e o investidor ganham 80% dessa cláusula penal. Então, não existem direitos federativos, não existem direitos econômicos para efeitos laborais. O que existe é uma cláusula penal, ok? E essa cláusula penal tem servido aí, na prática, como moeda de troca. E aqui se explica por quê. As novas gerações não sabem as escalações dos seus respectivos times, os seus clubes de coração. A legislação traz também as hipóteses de rescisão do contrato. Uma tese que foi muito discutida durante uns 10 anos, mas parece que agora já tende a uma pacificação, é referente a essa cláusula penal. Quem que paga essa cláusula penal? Quando o atleta rescinde ou quando o clube rescinde também ele teria de pagar? Eu, desde a primeira hora entendo, desde a edição da Lei Pelé lá atrás, em 1998, eu sempre afirmei que a cláusula penal ela era devida apenas pelo atleta, jamais pelo clube. E não foi, esse meu entendimento, não ganhou aí corpo na jurisprudência e mesmo na doutrina durante muitos anos. Agora, o Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho têm adotado o meu entendimento, no sentido de que o atleta, quando rescinde o contrato, ele paga a cláusula penal, e o clube, quando rescinde, tem iniciativa da rescisão do contrato, ele paga a multa prevista no artigo 479 da CLT. O que diz esse artigo? Nos contratos com prazo, a parte que der causa, e no caso o empregador, terá de pagar, e por metade, o tempo que faltava para o final do contrato. Então, o atleta tinha um contrato, faltando 2 anos, o clube despede. O clube terá de pagar o equivalente a 12 meses de salários a esse atleta. E por que essa diferença? Porque quando o clube dispensa o atleta está livre do seu contrato de trabalho e pode celebrar contrato com quem bem entender. E um clube, quando perde um atleta, talvez nunca mais consiga um atleta daquele nível. Vocês vão poder dizer, mas também o atleta não vai conseguir um clube desse nível. Pois bem, se ele for bom, ele consegue. Agora, o clube, por melhor que seja ele, não tem certeza que vai conseguir um grande jogador novamente. Temos um exemplo, o Kaká, que saiu do São Paulo Futebol Clube, e, sob minha ótica, não apareceu ninguém melhor do que o Kaká nos últimos anos, lá pelos lados do Morumbi. O atleta tem direito a horas extras, ele tem jornada de trabalho de 8 horas,
A lei de 76 do atleta de futebol já pregava isso, e a Constituição diz que todo trabalhador só pode laborar 8 horas por dia. O que passar disso será considerado como hora extra. A concentração. Concentração é uma particularidade da modalidade, da prática da modalidade de futebol. A lei de 76, ela determina, ela autoriza, melhor dizendo, que os clubes, 3 dias por semana, exijam que os atletas se concentrem. Em isso ocorrendo, esse período de concentração não faz parte da duração semanal do contrato de trabalho, portanto, o atleta, nesse período, não tem direito ao recebimento de horas extras, porque ele está concentrado, está só descansando. No período de concentração, ele não pode sequer treinar. Por quê? O que se computa na duração semanal do trabalho? O período de treinos e o período de exibição, o dia do jogo, os dias dos jogos. Quanto à remuneração do atleta, tudo que ele ganha tem natureza jurídica salarial, inclusive os bichos. Os bichos nada mais são do que uma gratificação, prevista no artigo 457 da CLT, integra o salário, e os clubes deverão recolher fundo de garantia, INSS, e levar em consideração para pagamento de férias e de 13º salário. E temos um direito muito particular que envolve o atleta, especificamente o jogador de futebol, que é o direito de arena. O que é o direito de arena? O direito de arena é um direito que pertence aos clubes de autorizarem ou não a transmissão de partidas pela TV. Porque, evidentemente, que a partida passando pela televisão tira público do estádio. E por isso o legislador criou o direito de arena. Só que 20% por mínimo desse valor ficará para dividir entre os atletas que participam da partida. Eu defendi, que minha tese de doutoramento foi a atividade de atleta profissional de futebol em 97, lá na Universidade Católica de São Paulo, e eu defendi na minha tese, era uma coisa nova, que o direito de arena tinha a natureza jurídica de remuneração, que é um pagamento muito parecido com as gorjetas, porque é um terceiro estranho à relação contratual que paga ao trabalhador um certo valor. E não sei se certo ou errado, mas essa minha tese vem pegando, e principalmente no Tribunal Superior do Trabalho, vocês podem conferir no site daquela corte, coloquem lá na busca de jurisprudência, direito de arena, vocês vão encontrar que o Tribunal Superior do Trabalho, bem como a maior parte dos tribunais do país, tem julgado na maneira de que direito de arena é similar ou guarda similitude com as gorjetas. Ou seja, o que o clube paga para o atleta como direito de arena, ele deverá levar em consideração para o pagamento de férias, 13º e fundo de garantia. Não valerá para repouso semanal remunerado, para horas extras, etc. É a aplicação do previsto na súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, eram estas as informações que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.